Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes coronarianas agudas. E elas podem ser divididas em síndromes com ou sem supra do segmento ST. Como representante das síndromes com supra, a gente tem o IAM, o infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. E como representantes das síndromes sem supra, a gente tem a angina instável e o IAM sem supra. Mas o que é realmente a síndrome coronariana aguda? No geral, ela é fruto de um desbalanço entre o consumo e a oferta de oxigênio ao miocárdio. Ou seja, geralmente o miocárdio está precisando de mais oxigênio do que está sendo oferecido para ele. E geralmente esse desbalanço ele é causado por uma redução do fluxo coronariano. Tem alguma coisa que não está deixando o sangue chegar efetivamente no miocárdio através das coronárias. E geralmente essa causa é a ruptura de uma placa aterosclerótica associada à trombose. Ou seja, a gente tem uma placa aterosclerótica que por algum motivo teve a sua capa fibrosa rompida e aí teve a exposição de conteúdo lipídico de dentro da placa, gerando toda uma cascata de coagulação que forma uma trombose justamente naquela pequena luz onde ainda conseguia passar um pouquinho de sangue pela coronária, como a gente consegue ver na imagem. No geral, o diagnóstico das síndromes coronarianas agudas ele é baseado em 4 fatores: na história clínica, principalmente na descrição do tipo da dor torácica, no exame físico, que em geral é um pouco pobre de achados. A gente só vai ter um exame físico mais florido se o paciente tiver um choque cardiogênico mesmo, ou então tiver alguma complicação daquela síndrome coronariana aguda. O eletro, que ajuda demais a gente a definir principalmente se é uma síndrome com ou sem supra, e a gente vai ver que isso impacta também na nossa conduta lá na frente. E a troponina, que na verdade é um marcador de necrose miocárdica mais utilizado atualmente. No geral, em relação ao tipo da dor torácica, a gente consegue classificá-la em 4, A, B, C e D, que aí vai de definitivamente anginosa, possivelmente não anginosa, até a definitivamente não anginosa. E essa classificação ela é pautada principalmente na descrição de algumas características dessa dor, que são o tipo, a localização, os sintomas associados, a irradiação e os fatores de melhora e de piora. Geralmente, a dor torácica de origem cardíaca ela é mais caracterizada como uma dor em aperto, em constricção, em peso, geralmente na região do pré-córdio, mais ao lado esquerdo do tórax, e que pode irradiar um pouquinho, tanto principalmente para o braço esquerdo, membro superior esquerdo, quanto para a região cervical esquerda, mas que às vezes puxa um pouco para o epigástrio, ou então puxa um pouco para o lado direito. É um pouco variável essa irradiação, mas tipicamente é mais para a região cervical e para o membro superior esquerdo. De sintomas associados, a gente pode ter náusea, sudorese, lipotímia, dentre outros sintomas. E de fatores de melhora e piora, de melhora a gente observa o uso de nitrato e o repouso. Mas se for realmente uma síndrome coronariana aguda, um infarto de repente, a dor ela não vai passar totalmente com repouso, como a gente vê na angina estável. E de fatores de piora a gente tem o esforço físico, porque aí o miocárdio ele precisa trabalhar mais e já está naquela situação de desbalanço de oferta e consumo de oxigênio, então ele vai precisar de mais oxigênio, vai estar piorando aquela situação. E às vezes a alimentação muito gordurosa, muito volumosa, também pode piorar um pouquinho essa dor. E aí a gente precisa ter cuidado com idosos, mulheres, diabéticos, transplantados cardíacos e pacientes com DRC. Por quê? Porque esse conjunto de pacientes, eles tipicamente têm uma inervação um pouco diferente da região cardíaca. E aí eles podem estar infartando, podem estar tendo uma síndrome coronariana aguda sem ter aquela dor clássica de livro de semiologia. Então, às vezes a gente precisa valorizar, por exemplo, uma queimação epigástrica que não está passando
numa mulher de repente, ou então num diabético, a gente precisa valorizar e pensar nas síndromes coronarianas agudas como parte dos diagnósticos diferenciais nesses casos, certo? De exame físico, como eu já adiantei um pouquinho, geralmente ele não é tão florido. Ele tem um pouco mais de achados quando a gente tem algumas complicações associadas ao infarto, como por exemplo, uma CIV, uma comunicação interventricular, ou então uma insuficiência mitral aguda, uma ruptura de parede livre, dentre outras que são um pouco mais raras, mesmo dentro das síndromes coronarianas agudas. E a gente tem que fazer um exame físico bem feito, principalmente para achar algumas características que vão guiar mais a gente para algum diagnóstico diferencial que não as síndromes coronarianas agudas. No geral, dentro do contexto do infarto, das síndromes coronarianas agudas, a gente tem a classificação de Killip, que é avaliando se aquele infarto, aquela situação de isquemia miocárdica, ela já está gerando uma repercussão de insuficiência cardíaca, de repente um choque cardiogênico, um edema agudo do pulmão. E a gente tem uma classificação em 4 também, de 1, 2, 3 e 4. A 1 é basicamente o exame físico normal, sem muita alteração, nada muito digno de nota. 2, a gente começa a ter algumas alterações, como por exemplo a presença de uma B3, estertores bibasais, como se a gente já estivesse acumulando um pouquinho de líquido nos pulmões. Turgência jugular, porque a gente não está conseguindo realmente dar vazão àquela pré-carga, então a gente está acumulando aquela circulação. Taquipneia, dentre outras alterações mais leves. O 3 é basicamente o edema agudo de pulmão, é realmente uma situação de desbalanço em que a gente já tem um acúmulo de líquido muito significativo nos pulmões, já está comprometendo troca, então já é algo mais urgente. E o choque cardiogênico propriamente dito, que aí é o 4, é aquele cenário um pouco mais caótico. Então, em relação ao ECG, ele precisa ser prontamente realizado no paciente que chegou com dor torácica. O ideal é que ele seja feito em até 10 minutos da chegada do paciente no pronto-socorro. E aí, o ECG vai ser um ponto crucial, porque ele vai dividir para a gente se é realmente uma síndrome coronariana com supra do segmento ST ou sem supra. Lembrando que a gente considera dentro das síndromes coronarianas com supra do segmento ST, tanto o paciente que efetivamente apresenta um supra desse segmento, quanto o paciente que apresenta algumas outras alterações que são equivalentes, como, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo novo, que ele não tinha anteriormente e agora passou a ter. E associado a isso, a gente ainda tem outros padrões um pouco menos conhecidos, que são o supra do segmento ST em AVR, um padrão de Wellens e o padrão de Winter, que aí depois é bom dar uma olhadinha, mas são alguns padrões um pouco mais específicos mesmo, menos cobrados e bem mais raros. E o que é efetivamente o supra do segmento ST? É uma elevação do segmento ST, ou do ponto J, de 1 milímetro ou mais em 2 ou mais derivações contíguas, ou seja, tem que fazer sentido. Essas derivações elas precisam corresponder a uma parede específica. Não adianta eu ter, por exemplo, um supra de segmento ST em V1 e em AVF, isoladamente. A gente não considera isso como um supra de segmento ST característico de uma síndrome coronariana aguda. E aí a gente precisa lembrar que a gente considera no geral uma elevação de 1 milímetro, mas em V2 e em V3, como existe uma maior prevalência de uma repolarização um pouco mais precoce, a gente precisa de um supra, de uma elevação um pouco maior para considerar efetivamente como um supra. E aí varia também em relação se o paciente é mulher ou homem, abaixo ou acima de 40 anos. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que nas derivações extras de V7, V8 e V9, a gente considera como supra uma elevação um pouquinho menor, de 0,5 milímetros, certo? E como é que a gente localiza a parede que foi acometida a partir das derivações que tem o supra? Se a gente tem um supra das derivações de D1, AVL, V5 e V6, isso corresponde à parede lateral. De V4 e V3, parede anterior.
V1 e V2, parede septal, e D2, D3 e AVF, a gente tem um infarto de parede inferior. Lembrando que, se a gente apresenta um supra nessas últimas 3 derivações, que são correspondentes à parede inferior, D2, D3 e AVF, a gente precisa lembrar da possibilidade de ser um infarto de ventrículo direito. E aí a gente precisa complementar aquele ECG tradicional de 12 derivações, expandindo um pouco e fazendo umas derivações complementares, que são V3R, V4R, que puxa um pouquinho para o lado direito, e a gente pode avaliar também a parede posterior, que é através das derivações de V7, V8 e V9. E a depender de qual foi a parede acometida, as paredes que estão apresentando o supra de segmento ST, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia também de qual foi a coronária que foi obstruída. Se foi um tronco da coronária esquerda, que aí depois se divide na descendente anterior e na circunflexa, ou se de repente foi, por exemplo, a coronária direita, no infarto de parede inferior, no infarto da parede posterior. Então, a gente precisa também ter mais ou menos uma noção disso.